Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor e evangelista Dalmo Pereira orando por você, aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus, amados, mais um momento de alegria, né? Estar presente, aqui ministrando a palavra de Deus, né, com o livro sagrado, que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir. Vá lá, deixe o seu comentário, tá? Eu agradeço a todos que têm me procurado para tirar dúvidas, né? Agradeço a todos que deixam lá o seu comentário, enfim. Né? Eu sou um simples pastor que sei que de nada sei, sou um ancião que anda em busca da sabedoria divina, sempre em busca da sabedoria divina. Amém? Amados, hoje eu estava falando sobre a palavra de Deus com uma pessoa do bem, uma pessoa que se sente que gosta de ouvir a palavra, o ensinamento, né? E eu me sinto muito feliz quando eu posso contribuir com o reino do Senhor, nosso Deus, desta forma. E aí, agora pedir a Deus hoje para que me dê a sua palavra. Porque dentro daquela palavra, que hoje eu estou conversando, foi tocado o nome de ministério, de igreja, que hoje somos nós, né? De templos. Né? E tudo bem, foi maravilhoso, foi bom. Mas eu sou assim, eu ganho muito com as pessoas, porque é conversando, é com a minha humildade, e que eu ouço essas pessoas, é que eu aprendo, e eu busco. Porque a Bíblia fala que tudo está ligado no céu, está ligado na terra, tudo está desligado na terra, desligado no céu. E eu sei que tudo que fala, a gente tem um respaldo dentro da Bíblia. Amém? Mas hoje, eu quero fazer aqui ministrar aqui uma palavra, meus amados, que serve para a nossa correção, para o nosso ensinamento, e que muitos interpretam de uma forma diferente, de outra forma, nada contra a interpretação de ninguém, cada um, amém. Mas eu não tenho hábito, né, de usar o celular para estar ministrando a palavra, falando algo aqui. Não, muito difícil. Às vezes eu pesquisar alguma coisa muito difícil. Eu gosto mesmo de estar lendo e vendo o que Deus, o Espírito Santo de Deus, tem para me ensinar, o que Ele me ensina. E esta palavra de hoje ela vai ser voltada para muitos que usam desculpas que Deus não precisa ir na igreja porque Deus está em todo lugar. Verdade. Deus está em todo lugar. E que não precisa ir ao templo. Tá, tudo bem. Não precisa ir porque Deus está em todo lugar. Disso eu não tenho dúvida. Mas também para os pregadores da palavra de Deus, que ministram a palavra e que fica fazendo ali uma farofa para estar segurando as pessoas nos tempos, e aí não fala do Evangelho como deve falar, que está escrito no livro de Atos. Mas aqui é como a Bíblia nos ensina: dai de César o que é de César. Eu aconselho que vá ao templo. Pastor, mas Jesus disse que ele não habita em templos feitos por mão de homens. E hoje, como eu tenho ministrado essa palavra sempre, se eu for ministrar aqui agora, só pelo que eu já meditei e o que eu conheço desta palavra, ela talvez será totalmente diferente daqui. Né? Essa forma interpretativa aqui. Mas o contexto é o mesmo, é um sinótico. Amém? E hoje eu fiz questão de mostrar o celular
que eu vou fazer de acordo aqui, a leitura, de acordo com que a mensagem está escrita aqui. Não tenho muito esse hábito, mas peço perdão, só para mostrar que o celular também, uma vez usado para o bem, é bom. As redes sociais, uma vez usado para o bem, é maravilhoso. Viu? Agora, pegar para usar, né, de forma inadequada para aquilo que não presta, também não vai servir de nada. Então vai servir de uma coisa, para você ir para o inferno, perder a sua alma. Ponto. É desta forma. Então hoje eu vou estar usando aqui essa mensagem nesse celular, que eu posso estar usando aqui, poderia estar usando aqui sem o celular. Mas para muitos que ficam, eu não vou na igreja, Deus está em todo lugar, Deus está em todo lugar mesmo. Mas vamos ver o que não é o pastoral, o que essa mensagem que está aqui na rede social nos fala sobre essa questão. Eu vou fazer a leitura e depois volto aqui ao celular para nós ver o que podemos, né, extrair dentro dessa mensagem. Amém? A palavra se encontra no Evangelho de Atos dos Apóstolos, né? Livro de Atos, no capítulo 7, no versículo, aleluia, do 49 até os 51. Do 49 até os 51, glória a Deus. Veja bem o que a palavra nos diz. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircunciosos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. É muito forte. Até aqui. Aqui eu confesso aos amados que se eu fosse ministrar aqui esses 4 versículos aqui, do 49 ao 51, 49 ao 50, esses versículos aqui, esses 3 versículos aqui, 49, 50 e 51. Eu iria, já tem aqui uma mensagem aqui. Já está aqui. Que eu penso. E o que o Espírito Santo de Deus me ensina, porque eu sozinho não vou para lugar nenhum. Mas hoje me deu vontade de mostrar que o celular também serve para isso, viu? Você que tem preguiça de ler a Bíblia, que está com preguiça, que chama o pastor que lê a Bíblia, né, que medita nas escrituras de antiquado, já está ultrapassado. Ei, pois eu nunca vou deixar de carregar a minha Bíblia. Não, ela vai ser sempre aqui. Aqui pode ter 1000 Bíblias aqui dentro. Eu vou sempre carregar a minha aqui. Amém. E eu só pego a palavra que eu oro a Deus. Eu deposito tanta minha fé em Cristo Jesus que eu mesmo sei que vem dele, do Espírito Santo de Deus para mim. Porque sozinho eu não iria para lugar nenhum. Hoje estou usando aqui só para dizer a você, meu abençoado, minha abençoada, que aqui tem coisas boas. Se você está com preguiça de ler a Bíblia, examine aqui. E também mostrar que Jesus não habita em templos feitos por mão de homens, mas ele não proíbe ninguém ir ao ministério. Então vamos agora ver aqui, aleluia, o que a palavra de Deus nos ensina sobre esta passagem. Sobre esta passagem que se encontra aqui no livro de Atos, né, que foi do 49 ao 51, e ela na verdade é do 48 ao 51. Mais uma vez para nós, o 48. Mas o Altíssimo, glória a Deus, mas o Altíssimo, glória a Deus, não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que a casa me edificareis, diz o Senhor,
Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha mão todas essas coisas? Homem de dura cerviz, incircunciosos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Amém. Do 48 ao 52. Eu falei 4 versículos e é verdade, verídico aqui. Então, o que aqui tem agora para nos ensinar? O que nós temos para aprender com o celular que muitos estão usando para o mal? Mas eu estou mostrando o celular porque eu sei que é uma base para nós buscar. Para você que tem preguiça de ler a Bíblia, enfim, vai aqui, pesquisa. Para você que duvida da palavra correta e sincera, né, daquele servo de Deus que fala através do Espírito Santo de Deus, vai aqui. E a palavra de Deus aqui, ele nos ensina que que se encontra aqui em Atos 7, 48 aos 52, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Quer dizer, significa que Deus, ele é onipresente e ilimitado, não podendo ser confinado a construções físicas, que é paredes e blocos de areia. Isso refuta a ideia de que Deus precisa de um local terreno para morar, destacando sua grandeza em contraste com ídolos. Agora, veja bem, vamos ver nós o que a palavra nos ensina sobre aqui. Eu vou estar lendo aqui e vamos ver que eu fiz aqui eu fiz aqui um início aqui, né, uns minutos, e eu quero ver se tem como a gente está falando aqui bem mais maranata, né? Mas eu estou aprendendo aqui com o celular um pouco aqui para ver também. Amém? Significados principais desta passagem. Significados principais dessa passagem. Onipresença de Deus. 2 pontos. Onipresença de Deus. Deus está presente em todo o universo e não reside exclusivamente em edifícios. Deus está presente em todo o universo e não, olha só, e não está presente em todo o universo e não reside exclusivamente em edifícios. Agora, o contraste com a idolatria. O que o apóstolo Paulo nos fala? Paulo já nos fala, estar em Atenas, né, usou essa frase para mostrar que o Deus verdadeiro é diferente dos ídolos gregos, que precisavam ser colocados em templos. Isso o apóstolo Paulo falando em Atenas. Agora, o verdadeiro templo. E o verdadeiro templo? O verdadeiro templo. O Novo Testamento ensina que os crentes, individualmente e como corpo de Cristo, que é a igreja, que são o templo do Espírito Santo. Nós já somos a igreja, nós já somos o templo do Espírito Santo. Não adianta se empetecar, colocar o tamanho com 20 centímetros de altura, colocar o terno, a gravata, se dentro da sua casa, do seu lado, da sua moradia, não habita o templo do Espírito Santo, não é templo do Espírito Santo. Não adianta. Já começa por aí. Você que está indo para a igreja, que acha que é obrigação ir, só por obrigação não. Vai lá adorar Jesus, mas primeiro adora na sua casa. E a igreja é você, a igreja somos nós. Aleluia. Então, adoração em espírito e verdade. 2 pontos. A adoração não se limita a um lugar físico, mas é um estado do coração e uma vivência. A adoração não se limita em um estado físico, mas veja bem, a adoração não se limita a um físico, mas em um estado de coração e uma vivência. É o nosso coração, a nossa vivência, a nossa intimidade com Deus.
mas não no estado físico, no local físico. É o que está dizendo a palavra de Deus. Adoração em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, seja onde for. Seja onde for. Você, a igreja já começa por você, dentro do seu lar, e aí, assim sucessivamente. Lá na mata, lá na favela, lá debaixo da ponte, aonde for. Aonde for, adore em espírito e verdade. Ele está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Agora, e o contexto? Contexto e interpretação. Contexto e interpretação, 2 pontos. Embora a frase destaque que Deus não precisa de um templo, agora veja bem, não precisa de um templo, isso não proíbe a adoração em locais físicos. Embora a frase destaque que Deus não precisa de um templo, isso não proíbe a adoração em locais físicos. A igreja primitiva se reunia em templos e casas, conforme indicam e pontuam a importância da reunião dos fiéis, o que não contradiz a ideia de que Deus é maior que o templo. Irmãos, aqui esta palavra está nos ensinando. O que me chama a atenção aqui? Veja bem, embora a frase destaque que Deus não precisa de um templo, Deus não precisa, porque Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele é tudo, ele está em todos os lugares. Ele não precisa de um templo de edifício, ele não está lá. Ele está aonde você realmente está adorando em espírito e verdade, dentro de você. Porém, tem muitos que estão usando desculpas de não querer ir ao ministério, de não querer ir a um templo, não quer ir a um templo, porque Deus está em todo lugar. Deus está mesmo. Deus está mesmo, minha filha, meu filho, meu abençoado, minha abençoada. Deus está em todos os lugares. Deus pode todas as coisas. Mas você, eu, nós, não vai tirar pedaços para ir a um templo ouvir a palavra. Eu sei que está cheio de falsos profetas, de homens que só querem massagear o ego do rebanho que chega à igreja. Eu não estou aqui para isso, para passar a mão pela cabeça de ninguém. Eu prego o evangelho de acordo com a Bíblia, me ensina o Espírito Santo de Deus. Eu sou um evangelista desta forma. Gosto das pregações de Isaías, é desta forma. Como Isaías pregava, enfim, ninguém hoje prega mais não. Estão pregando só as rosas e deixando os espinhos de lado. Pastor que é pastor prega as rosas, mas prega os espinhos também. Então para de desculpa você que diz que não vai à igreja, porque a igreja somos nós, a igreja é nós mesmos. Mas você tem feito o que para você ser igreja? Você tem feito o que para você ir dentro da sua casa? Então, para com isso. Porque assim, quando constrói uma boate, uma zona, quando constrói uma zona de blocaria e cimento, com aquele som, com aquelas coisas horríveis que eu vivi tudo isso, todo mundo vai, aplaude, todo mundo vai, né? E tudo bem. Agora, para tirar o seu tempo, para invocar o nome do Senhor Jesus e ir ao ministério, a um templo, para ouvir a palavra junto com os irmãos, para se fortalecer mais, que é muito importante, é bom. Aí você diz que não vai, porque em todo lugar tem Deus. Olha, pelo amor de Deus, em primeiro lugar, temos, aqui, ó, peguei aqui justamente por isso, para mostrar que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, bem na verdade. Mas nós temos que entender que não tira pedaço se é um templo. Agora, o que eu tenho que orientar você, passar para você, é o que eu faço comigo. Medite nas Escrituras para que você não seja enganado pelos falsos profetas. Mas é daquele tipo que pode até pegar na Bíblia para ir para a igreja, mas quando chega, põe a Bíblia lá, e só vai pegar de hoje a 8 de novo. Tanto faz ser ir lá como não ir, meu irmão, meu amado.
Em primeiro lugar, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, sim, tudo bem, mas Ele não proíbe que você vá à casa de oração. Há uma sinagoga para reunir, para estar orando. Então aqui existem os dois lados. Eu só peço que medite nas Escrituras. Medite nas Escrituras. E eu vou fazendo de acordo com a palavra de Deus. Vai nos ensinando. E eu vou ficando assim feliz. Porque é desta forma que Deus nos ensina. E hoje eu fiz questão de pegar aqui, para dizer a você, para de estar no celular só para ver o que não presta, para dizer a você que o celular você pode usar como uma ferramenta que pode te levar para o céu, já que você está com preguiça de meditar neste livro aqui. E também, esta passagem eu fiz questão de ver aqui com vocês, porque é muita desculpa. Se não for a igreja, Deus está em casa, não sei disso não. Você tem deixado Deus na sua casa? Você tem deixado que Deus habite na sua casa? Você tem deixado? Então essa palavra nos fala desse jeito. O céu é o meu trono e a terra está dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Aleluia, o lugar do meu repouso. O céu é o trono de Jesus e a terra o estado dos meus pés. Ide, é o ide, vai pregar o evangelho. Aqui também no evangelho, em Atos 17, Atos 17, aleluia, aqui no versículo 24 também, já nos ensina sobre isso. Já nos fala, olha só, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como os que necessitando de alguma coisa. Ponto e vírgula. Ele não habita, mas não proíbe que nós vamos. E Deus fica muito mais feliz se você for primeiro meditar nas Escrituras, orar ao Senhor, meditar nas Escrituras. Deus fica mais feliz se você for e se você realmente buscar esse Deus que quer fazer a obra na vida sua, na vida da sua família, dos seus filhos, mas tem que começar por você, pai, por você, mãe. Vem essa autoridade de vocês, dada pelo Espírito Santo de Deus na sua casa. Não adianta querer ir para a igreja, orar pelos seus filhos, orar pela sua família, se você não faz seu papel dentro de casa. Não adianta nada. Não adianta nada. E aqui a palavra ainda nos diz, olha, homens de dura serviço. Olha o que o Senhor fala. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Deus fez todas as coisas. Por isso que ele já está dizendo que ele está em todo lugar, ele habita em qualquer lugar. Aí ele vem e nos fala da seguinte forma, homens de dura serviço, né? Incircunciosos de coração e ouvido, homens de coração incircunciosos, de dura serviço e de ouvido, não quer ouvir a palavra, e o coração não quer apregoar a palavra de Deus. Homens de dura serviço, incircunciosos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Você pode estar na igreja, você pode estar no templo, mas se você não deixar o Espírito Santo de Deus habitar em você, não vai servir de nada a tua ida na igreja. Não vai servir de nada. Se você não deixar o Espírito Santo habitar na sua casa, aonde você mora, Deus lhe deu para morar, não vai servir de nada. Um homem de coração duro, que Deus arrependeu de ter deixado na terra. Sabe? Então aqui hoje essa mensagem foi justamente para isso. Para poder falar com vocês, meus amados, que umas desculpas de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas o apóstolo Paulo,
já nos ensina também que Deus também não proíbe que ninguém vá às sinagogas, aos templos. Deus não proíbe, não. Agora o que nós temos que ter é vigilância. Vigiai e orai. Que aí você não vai ser iludido pelo falso profeta, que está lá dentro da igreja maquiando a palavra, só preenchendo o seu ego, falando só o que você quer ouvir. Não. Eu vou ouvir a palavra, se realmente ela veio cortando para mim, eu tomo posse como aprendizado, como ensinamento. Aleluia. Eu tomo posse. É desse jeito que você quer ir para o céu? Que céu você quer ir? Da boca da onça? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um só vai, assim, você vai para a igreja? Sei não. Acho que eu vou lá hoje. Para com isso. Significa que sua casa não é morada do Espírito Santo de Deus. Porque se for morada do Espírito Santo de Deus, você com certeza iria responder: em nome de Jesus, eu irei lá hoje. Orar junto com os irmãos, ouvir a palavra, em nome, e já sai de sua casa na unção do Espírito Santo. Aí tu não será enganado pelo falso profeta. Você vai gostar do culto, vai gostar da palavra. E vai vir. Se for de correção, você chega com a correção e vai pedir perdão a Deus. Que hoje tem crente que não está mais querendo pedir perdão a Deus, não. Então, eis a questão. Para aqueles que, quando lê essa passagem, que Jesus, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Aí muitos pegam assim: é verdade, eu só vou na igreja porque Deus está em todo lugar. Assim, Deus está mesmo, Ele pode estar em todo lugar mesmo. Mas também Ele não proíbe que você faça a sua parte e vá lá no ministério. Primeiro eu oriento: faça a tua parte, que a igreja é você. E faça da sua casa a casa do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha ter misericórdia de nós. Que Deus venha entrar com a misericórdia em todas as famílias. As mães, aquelas famílias que estão enlutadas no dia de hoje, que perdeu seus filhos, perdeu seus entes queridos, perdeu seus pais. Eu recebia hoje, quero aqui as minhas condolências, aquele primo que está lá em São Paulo, que a sua esposa, Deus acolheu, Deus dete, que Deus fortaleça a cada um de vocês, de nós, família, e estamos juntos. E buscai o Senhor Jesus Cristo enquanto possa achar, para que nossa alma, quando for daqui, para que nós vamos descansados no Senhor, em paz. Então, aqui as minhas condolências, os meus sentimentos, a minha família lá em São Paulo e todas as famílias enlutadas nos 4 cantos deste mundo, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer a cada um, que as coisas é feitas de acordo com o teu querer e a tua vontade. E Deus, a palavra, Ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas Ele não proíbe que você vá ao templo. Pare de desculpas. Vá. E não fica com aquela que só vai na igreja se fulano for. A salvação é individual. Amém? Então esta é a palavra que eu tenho para hoje. E aqui está esse louvor da harpa cristã do 154, que eu gosto muito. Nome de Jesus, e belo é a te cantar, com a alma proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, oh meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Glória a Deus.
Adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor. E põe à parte minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, oh meu doce Rei, Jesus, meu Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Tão puro nome de Jesus, que meu passar pode tirar, a grata paz também me dá, nome bom de Jesus. Jesus, sou meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Glória a Deus. No doce nome de Jesus, minha alma salva está. Nele tu te salvarás. Nome bom é Jesus. Jesus, oh meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, louvarei de coração teu nome. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus venha abençoar a cada um. Amém? Essas famílias. Que Deus faça morada, primeiro, em você. Que você seja a verdadeira igreja e que você deixe o Espírito Santo fazer morada dentro do seu lar. E não use desculpas que não vai para a igreja porque Jesus não habita em templos feitos por mão de homens. Leia a Bíblia por completo e busque a interpretação correta e certa. Amém? Pode ir. Se você não for, mas se você já tem o Deus vivo dentro de você, amém. Mas se você for, vai ser melhor ainda, porque a gente está aprendendo um com o outro. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Glória a Deus. Fui. Estou aqui. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus.